Polícia Federal cumpre mandados da Justiça em operação para apurar desvios de recursos públicos no Acre e em Rondônia. E você vai ver também. No Distrito Federal e em Goiás, a operação é contra 33 suspeitos de liderar a chamada máfia dos concursos que atua no país. Estatística aponta que o número de mulheres presas no Brasil aumentou em 8 vezes nos últimos 16 anos. Ministério Público Federal no Amazonas declara já ter evidências de envolvidos nos tumultos ocorridos em Humaitá, no sul do estado. E um exemplo de cidadania, a eleitora mais idosa de Mato Grosso, de 107 anos, faz revisão biométrica e está apta para votar. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Buracos, com o objetivo de apurar desvios de recursos públicos do Departamento de Estradas e Rodagem do Acre e do DENIT, no estado de Rondônia. A repórter Carolina Chaves tem as informações para a gente. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, estão sendo cumpridos 23 mandados de condução coercitiva e 26 de busca nas capitais Rio Branco, Porto Velho e Cuiabá, também em 2 cidades, em Rondônia e em Araraquara, interior de São Paulo. Entre os envolvidos estão servidores do DENIT em Rondônia e também empresários. Os valores eram pagos por serviços e mercadorias que nunca foram entregues. 3 servidores do DENIT foram afastados por suspeita de envolvimento no esquema e estima-se um prejuízo de 700 milhões de reais nos cofres públicos. Os envolvidos podem responder pelos crimes de peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva e também organização criminosa. Érica. Obrigada, Carolina. As polícias civis do Distrito Federal e de Goiás fazem nesta segunda-feira uma operação contra 33 suspeitos de liderar a chamada máfia dos concursos pelo país. 15 são de Brasília e 18 de Goiânia. Segundo os investigadores, a máfia, que teria 100 integrantes, tentou fraudar todos os concursos do DF desde 2013. A polícia investiga também se o grupo tinha a intenção de fraudar o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Na capital federal, 3 suspeitos foram presos hoje preventivamente. A Justiça decidiu obrigar o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, a mudar o cálculo para a concessão de auxílio a idosos e pessoas com deficiência. A decisão passa a valer em todo o país. Veja o que mudou. Idosos pobres e pessoas com deficiência que comprovem não conseguir manter seu próprio sustento têm o direito a receber o chamado benefício de prestação continuada. Quem paga é o INSS, mas para receber o benefício, a renda da família não pode ultrapassar a 1/4 do salário mínimo. O problema é que o Instituto, em determinadas situações, estava negando a concessão do auxílio porque incluía indevidamente no cálculo o valor de outro benefício recebido por qualquer ente da família. A soma elevava os ganhos, muitas vezes a patamares acima do limite para o pagamento do benefício de prestação continuada. Agora, a Justiça decidiu obrigar o INSS a excluir do cálculo da renda familiar o benefício recebido por outro parente. A decisão vai passar a valer em todo o país. A ordem antes só era aceita em Campinas, onde o Ministério Público Federal havia identificado que o dinheiro estava sendo negado a idosos e deficientes. Por entender que deveria ser respeitado o princípio da igualdade, a Justiça Federal em Campinas decidiu ampliar a decisão para todos os brasileiros. O INSS tem até 30 dias após a notificação para se adequar à ordem judicial. A autarquia também deve informar a população sobre a decisão, colocando, por exemplo, cartazes nas agências. Caso não cumpra a determinação, pode pagar multa diária de R$10 mil. Uma estatística divulgada recentemente pelo Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, aponta que o número de mulheres presas no Brasil aumentou em 8 vezes nos últimos 16 anos. Mais da metade delas está presa por tráfico de drogas. Há 8 meses, Liliane trabalha de segunda a sexta como auxiliar de serviços gerais na sede da Defensoria Pública do Distrito Federal. Ela foi condenada a quase 6 anos de prisão por tráfico de drogas. Cumpriu boa parte da pena em regime fechado e agora vê no trabalho uma forma de recomeçar. Com o sofrimento a gente aprende
a gente sofre muito. Então, o meu sofrimento fez eu aprender que se eu voltar para lá agora, acho que não tem mais volta, não saio mais. Então, eu quero uma vida diferente, não quero mais aquilo para mim. No Brasil, nos últimos 16 anos, o número de mulheres presas cresceu 8 vezes. Saltou de 5.601 detentas em 2000 para 44.721 presas em 2016. 43% ainda não foram julgadas, ou seja, são provisórias, e 60% delas cometeram tráfico de drogas. O estudo foi feito pelo Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, e mostrou ainda que a população carcerária feminina do Brasil já é a 5ª do mundo e representa quase 7% do total de detentos do Brasil. As informações foram apresentadas em um pedido de habeas corpus que está no Supremo Tribunal Federal e que trata de presas grávidas, as que têm filhos de até 12 anos ou deram à luz em um prazo de 45 dias. Esse advogado explica que o trabalho de ressocialização, feito de forma correta, é fundamental para que as detentas saiam dos presídios e o número de presas diminua. Os organismos internacionais estão se reunindo, né? A ONU apresentou um documento chamado Regras de Bangkok, que trazem novas normatizações para mulheres. Da mesma forma que existe para a criança no ECA, tem que existir para a mulher também, ela tem que ser tratada de forma individual, da sua qualidade de gênero. E isso é o que não existe no Brasil ainda, que tem que ser implementado, que vai viabilizar a ressocialização dela no final do cumprimento da pena. O Ministério Público Federal no Amazonas declara já ter evidências de envolvidos nos tumultos ocorridos em Humaitá, no sul do estado. Na sexta-feira, uma multidão liderada por garimpeiros incendiou escritórios e veículos de órgãos ambientais federais. A repórter Evne Araújo tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. De acordo com o procurador da República, Aldo de Campos Costa, alguns agentes públicos estão entre os envolvidos identificados. Depois da confusão, o Ministério Público Federal recebeu diversos vídeos que mostram os autores desse ataque. Essas imagens, inclusive, vão ser usadas como prova. Na semana passada, órgãos ambientais foram incendiados como uma forma de represália à apreensão e destruição de balsas que estavam fazendo garimpo ilegal na Floresta Nacional de Humaitá, no sul do Amazonas. Policiais militares e da Força Nacional tentaram intervir, foram recebidos com rojões e tiveram que recuar. Érica. Obrigada, Evne. O juiz Valisney de Souza Oliveira marcou para o dia 6 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, os depoimentos do doleiro Lúcio Funaro, do ex-ministro Henrique Eduardo Alves e também do ex-deputado Eduardo Cunha, na Justiça Federal em Brasília. Devido ao avançado da hora, os três não puderam ser ouvidos pelo juiz na última sexta-feira. Com isso, o juiz Valisney Oliveira suspendeu a transferência de Eduardo Cunha para Curitiba, o que deveria ter ocorrido no dia 28 de outubro. O ex-deputado voltará a Curitiba após o depoimento em Brasília. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Plenário virtual do Supremo reconhece repercussão geral em discussão sobre isonomia entre carreiras da magistratura e do Ministério Público em relação ao direito à licença-prêmio. Voltamos em instantes. O plenário do Supremo Tribunal Federal, aliás, vai decidir se há isonomia entre os membros da magistratura e os do Ministério Público em relação ao direito à licença-prêmio ou à indenização caso o servidor não usufrua dela. A repercussão geral do tema foi reconhecida no plenário virtual da Corte por unanimidade. O recurso é da União contra a decisão da Justiça Federal de Alagoas, que concedeu a licença-prêmio a um juiz do trabalho. Segundo o juiz, o Estatuto do Ministério Público da União confere aos membros da instituição o direito ao benefício e a resolução do Conselho Nacional de Justiça reconhece a igualdade de direitos e prerrogativas entre a magistratura e o MPU. Para o relator do recurso extraordinário, o ministro Alexandre de Moraes, a repercussão geral do tema é evidente nesse caso. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe pagamento de corretagem enquanto a desistência da compra é motivada. No caso analisado, os candidatos à compra de um imóvel desistiram do negócio por não terem sido informados que existia uma ação de execução fiscal contra o proprietário do imóvel.
Segundo o ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, o pagamento da corretagem não é obrigatório quando o comprador se arrepende da negociação antes de lavrar a escritura, por razões como a descoberta de risco jurídico ou por problemas de estrutura no imóvel. O ministro lembrou que o Código de Defesa do Consumidor reconhece a vulnerabilidade dos consumidores do negócio intermediado pelo corretor de imóveis e que o Código Civil estabelece que o corretor deve fazer a mediação com cautela, levando ao cliente todas as informações sobre o andamento do negócio. Para o ministro, neste caso ficou claro que a imobiliária não cumpriu com os deveres, pois não chegou nem a pesquisar sobre ações que poderiam envolver os vendedores. O ministro ressaltou ainda que o corretor não pode deixar de assessorar as partes até a concretização do negócio, sob risco de deixar a negociação precária e incompleta. Militantes de movimentos LGBT de todo o país lutam para que a autorização de troca de nome em registro se torne mais simples do que a transexualidade e não seja vista como uma doença. Em Brasília, uma decisão judicial pioneira garantiu esse direito a uma transexual. Desde os 7 anos, Kiara já se identificava como mulher. Aos 13, ela assumiu para a família que não se sentia menino e o preconceito começou dentro de casa. Uma dor, eu sei que eu tenho imensa, mas eu tive que optar por isso. Eu tive que ou deixar minha família e seguir em frente e conquistar tudo isso para conquistá-los de novo. Então, assim, o primeiro procedimento difícil foi isso. A rejeição da minha família. Aos 14 anos, ela deu início à transformação no corpo. Passou a usar hormônios sem acompanhamento médico e a se vestir como de fato ela se sentia. No começo do mês, uma grande vitória. Decisão da 5ª Vara de Família do Distrito Federal garantiu a Kiara o direito de personalidade e dignidade, ao conceder a mudança de nome e também de gênero. O processo de alteração de documento já está no cartório. Ele fez 2 perguntas assim bem íntimas, né? Que uma perguntou se com quem eu me relacionava. E aí eu falei assim, me relaciono com homem, porque eu sou uma mulher e sou uma mulher hétero. E a outra foi em relação a isso. Ele perguntou se o constrangimento que eu tinha. E aí eu falei, o constrangimento que eu tenho é que eu chego nos locais e mesmo eu falando que o meu nome é Kiara, mas esse é o outro nome. E eu falava, eu não tenho outro nome, meu nome é Kiara. Tem sim. No Brasil, não há uma legislação que regulamente determine a alteração do registro civil. Por isso, cabe a cada juiz autorizar as mudanças no cartório. Eu entendo que bastaria uma simples declaração da pessoa para que o nome fosse alterado. Porque o nome é um direito da personalidade, tem a ver com a dignidade da pessoa humana. Uma luta que nós temos é que esse processo seja mais rápido, seja mais célere. Esta foi a primeira vez que a Justiça no Distrito Federal atendeu ao pedido de mudança de nome com base em apenas 2 laudos, do psicólogo e do endocrinologista. Casos analisados em outras unidades da Federação e até mesmo no Superior Tribunal de Justiça têm sido decididos após a análise de outras provas de confirmação de identidade de gênero, como estilo de vida e até o jeito de andar e vestir, dispensando parte do aval de equipe médica multidisciplinar. Outro ponto pioneiro na decisão é que o juiz dispensou a CID, Classificação Internacional de Doença. O juiz nos pediu que juntasse um laudo com o CID. Ele mesmo nem sabia especificar que CID seria, né? E a gente explicou para ele em audiência que não existe CID para isso, porque transexual não é uma doença. E foi quando ele nos exigiu apenas que juntasse um laudo que comprovasse que ela vinha fazendo um tratamento, acompanhamento hormonal. Transsexuais e defensores da comunidade LGBT defendem que a condição não seja tratada como doença. O que a gente quer é que realmente despatologize essa condição da pessoa e passe a se entender que é só uma condição de identidade do ser humano, né, e não de uma doença. Kiara só espera agora uma vida com mais respeito. Se para a sociedade, para ser mulher, precisa ter uma certidão com nome, com gênero, hoje eu tenho. Então, assim, eu sou uma mulher e agora, assim, eu vou lutar por todos os meus direitos.
E para falar sobre esse assunto, está aqui a advogada Renata Cisne. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Érica. Tudo bem? Tudo jóia. Bom, qual é a primeira providência que um transexual tem que tomar aí no caso de querer mudar o nome no registro, né? E também mudar o gênero? Pela lei brasileira, nós ainda precisamos nos socorrer do judiciário para que essa alteração seja efetuada. Nós não podemos ter outro mecanismo, hoje não é disponibilizado para as pessoas trans, buscar alteração através de outra forma, tem que ser através do judiciário. E o que é exigido dela? Ela tem que apresentar algum documento, algum laudo? O que nós temos que apresentar normalmente são os documentos pessoais, né, das pessoas, o comprovante de residência e também todos os documentos que puderem comprovar aquela situação da pessoa. Fotografias desde a infância até as alterações que foram feitas no físico da pessoa, declarações de pessoas que convivem com ela e possam afirmar que ela tem, né, toda uma alteração, de que forma ela se comporta socialmente, e laudo psicológico, laudo do endocrinologista, todos os laudos que ela tiver pela sua vivência mesmo de tratamento. Nós vimos aí na reportagem da Carolina que o juiz dispensou essa exigência da CID, nesse caso específico que vimos na reportagem. O que é essa CID? O que ela comprova? Hoje a questão do transtorno é considerado um transtorno mental. Né? Hoje a pessoa trans está enquadrada nessa CID, é a CID F64, que comprova a sua situação de uma pessoa com identidade de gênero diferente, né? Assim, a pessoa tem uma identidade de gênero que não é compatível com o seu sexo biológico. Então, a partir daí, ela é verificado que ela tem um transtorno, que hoje é considerado como transtorno mental. Existe uma luta pela despatologização desse transtorno. Considerado uma doença. Que é considerado uma doença. Isso, hoje está na CID. Então, existe toda uma luta para que seja despatologizada a questão do transexualismo, né, da transexualidade, para que não seja mais considerado uma doença. E aí, a partir daí, tem vários movimentos, inclusive em maio do ano que vem, nós teremos uma assembleia da Organização Mundial de Saúde para verificar a questão de CID de várias doenças, e há um movimento mundial no sentido dessa despatologização e para que seja considerada uma doença de cunho sexual, né? Na verdade não uma doença, mas seja colocado numa CID de transtorno sexual ou ligada à sexualidade e não de transtorno mental, para que assim a gente possa continuar dando tratamento, tendo toda a assistência necessária com relação à saúde, mas que não seja considerado um transtorno psicológico. Essa dispensa, então, essa decisão que dispensou a CID nesse caso aí específico, pode abrir um precedente para que isso venha se concretizar em todas as outras decisões? Na verdade, para se solicitar alteração ou para se efetizar, ter uma sentença pela alteração registral do nome da pessoa, não seria necessário ter essa CID. Não é um requisito da lei. A lei não pede que isso seja feito. Isso é uma forma que o judiciário entende de se resguardar, né? O juiz vai lá e pede, olha, eu quero que conste o seu transtorno, que me mostre laudos, mas, na verdade, nós estamos caminhando mundialmente para que, na verdade, a pessoa se autodetermine. Olha, eu me considero do sexo feminino, sendo uma mulher, sendo um homem, e isso seja suficiente para que se efetive essa alteração. Não seria necessário uma CID. Essa CID, na verdade, é um excesso de preciosismo do judiciário. Então, porque para a alteração do nome registral, o que é necessário é que se verifique que aquele nome gera algum tipo de transtorno, que aquele nome coloca ela numa situação de vulnerabilidade e às vezes até de risco, que é o que acontece com as pessoas trans. As pessoas trans, a partir do momento que ela se apresenta fisicamente como uma mulher ou como um homem, e o nome registral, o nome do documento, é um nome incompatível com sua aparência física, lhe gera vários transtornos. E hoje é importante ressaltar que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, você proporcionar isso para a população trans é uma forma, inclusive, de gerar segurança. Tá ótimo, doutora. Obrigada pela participação. Conversei com Renata Cisne, que conversou com a gente a respeito da mudança, da previsão aí legal para se mudar o nome e também o gênero de transexuais. Obrigada, doutora. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Um exemplo de cidadania, eleitora mais idosa de Mato Grosso, de 107 anos, faz revisão biométrica e está apta para votar. A gente volta já já. A
Atenção, pessoas que não medem esforços para ficar bronzeadas. Produtos caseiros ou não autorizados pela Anvisa, que costumam ser oferecidos em centros de bronzeamento natural, são risco para a saúde. As clínicas de estética podem ser responsabilizadas por eventuais danos. Tempo seco, altas temperaturas, nada como uma praia ou banho de piscina para se refrescar. Há poucos meses do verão, quem gosta de um corpo bronzeado aproveita para pegar uma corzinha. Há quem prefira o bom e velho sol ao natural, mas é cada vez mais comum encontrar quem use métodos agressivos para chegar ao tom desejado. Na internet circulam muitos vídeos que ensinam mulheres a se bronzearem em casa usando fita isolante e produtos caseiros. Mas essa busca pela marquinha perfeita pode acabar em doença de pele. São usados alguns produtos que são derivados, são da classe dos psoralênicos. São medicamentos antigos que a dermatologia usa no tratamento do vitiligo. Além do estímulo do câncer de pele e do estímulo de queimaduras, você pode até ter queimaduras de segundo grau, de terceiro grau, a depender da fórmula que você usa e do tempo de exposição e do horário que você está exposto ali, você pode ter os outros efeitos pela queimadura, que seriam a insolação, que seria falta de ar, edema, inchaço, algumas alergias. Foi o que aconteceu em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Uma modelo denunciou uma clínica de estética depois de sofrer queimaduras de segundo grau, causadas por um produto aplicado em uma sessão de bronzeamento natural. As técnicas ao sol passaram a ser ainda mais utilizadas depois que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu o uso de câmaras de bronzeamento artificial. Esta clínica é a única no Distrito Federal que tem autorização da Anvisa para fazer o procedimento à luz do sol. A casa passa periodicamente por inspeções para comprovar que só usa materiais certificados. Cada uma tem um tempo determinado para ficar exposta ao sol. As branquinhas menos tempo, as moreninhas um pouquinho mais, mas geralmente é 40 minutos de frente, 40 minutos de costa, hidratando sempre, tanto por dentro quanto por fora, molhando as clientes e também oferecendo água líquida o tempo todo. Todo esse cuidado tem um motivo. As clínicas de estética são inteiramente responsáveis por possíveis danos causados a clientes. A cliente que procura um serviço desse, ela é a destinatária final do serviço prestado, ou seja, ela é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor que se sentiu lesado, seja por utilização de produtos não regulamentados ou pela má utilização de produtos regulamentados, ele pode vier a sofrer algum tipo de dano, seja ele um dano moral, um dano material, um dano estético, ele pode vir a buscar isso no judiciário. Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinaram por unanimidade de votos que o Facebook retire do ar a página Pulsos que Sangram. O Ministério Público alega que a comunidade instigava o suicídio por meio de fotos e mensagens depressivas que podem ter incentivado uma jovem a se matar por asfixia. A relatora do acórdão, desembargadora Denise Levi Tredra, destacou que há fortes suspeitas de que alguns adolescentes que seguem a comunidade estejam marcando suicídios coletivos. Segundo o acórdão, a medida de retirar a página do site tem como objetivo a proteção de jovens em situações vulneráveis. Uma bancária do Santander com deficiência auditiva conseguiu receber indenização por ausência de intérprete de Libras em reuniões da empresa. O caso foi julgado pela sexta turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, reduziu de 50 mil para 5 mil reais o valor da indenização por dano moral a ser pago pelo Santander à bancária. A mudança teve como base depoimento de testemunha que afirmou que não havia intérprete de Libras em apenas algumas reuniões mensais. O banco recorreu da decisão, alegando ausência de prova de dano moral. Já a trabalhadora entrou com agravo para tentar aumentar o valor da indenização. Sobre o pedido da empregada, a relatora na sexta turma, ministra Kátia Magalhães Arruda, observou que a jurisprudência do TST só admite revisão do valor da indenização quando a condenação é desproporcional aos fatos discutidos. Em relação ao recurso do banco, a ministra destacou que o TRT confirmou o descumprimento pela instituição dos requisitos de acessibilidade previstos em lei. O entendimento contrário exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 126 do TST.
Mudanças no passaporte canadense, além de aumentar a segurança, a diversidade passa a ser contemplada. Esse é o assunto do Direito Sem Fronteiras desta semana. Agora o documento conta com o chip para garantir maior confiabilidade. E tem mais novidade. No campo sexo, o passaporte não apresenta apenas agora masculino e feminino. Se não se identificar com nenhum dos dois, o cidadão poderá optar pela palavra neutro. A intenção, segundo o governo do Canadá, é favorecer a igualdade de todos. O Direito Sem Fronteiras fala sobre a autonomia dos países nestas questões e como isso pode se refletir nas viagens internacionais. É hoje às 20h, não perca. Um grupo de servidores do Tribunal Superior Eleitoral está na Coreia do Sul para apresentar aos integrantes de diversos países os sistemas eleitorais utilizados no Brasil. Eles participam do programa de capacitação em tecnologias da informação e comunicação eleitorais, que vai até o dia 3 de novembro. Além do Brasil, também foram convidados representantes de órgãos eleitorais do Iraque, Kosovo, Mongólia, Palestina, Papua Nova Guiné, África do Sul e Tailândia. Os participantes apresentaram informações sobre os países. Também falaram sobre sistemas eleitorais adotados, exemplos de estratégias bem-sucedidas e de problemas enfrentados no uso de tecnologias eleitorais, especialmente no dia da eleição. Os organizadores do evento também realizaram uma palestra sobre as ameaças às eleições que estão surgindo com o uso de redes sociais e inteligência artificial. E a gente encerra o Jornal da Justiça de hoje com um belo exemplo de cidadania. Veja só, a eleitora mais idosa do Mato Grosso, Dona Virgínia Martins dos Santos, de 107 anos, compareceu à revisão do eleitorado com biometria. Ela nasceu em Cáceres no dia 7 de setembro de 1910, data simbólica marcada pela proclamação da independência do Brasil. Dona Virgínia percorreu 120 quilômetros do sítio onde mora até Cuiabá. Ela é mãe de 14 filhos e viúva há 27 anos. O cadastro dela mostra que Dona Virgínia costuma comparecer às urnas em todas as eleições, apesar da idade avançada. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você uma ótima tarde. A gente se vê novamente amanhã.